Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui iniciando mais uma contribuição para o trabalho de senhoras, que esta semana tem como tema Luz e Verdade. Luz e Verdade. E a gente sabe que a luz, ela sempre esteve presente na palavra de Deus, desde o início da criação. No início criou Deus os céus e a terra, e havia trevas sobre o abismo. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Então a gente pode observar que tudo tem fundamento hoje na realização da obra do Espírito Santo. Nada na palavra está escrito de forma aleatória ou para complementar história. Tudo tem um sentido profético para a igreja. Então, a luz, a Bíblia diz que a luz resplandeceu, mostrando ali o que a escuridão outrora escondia, né? Havia trevas sobre a face do abismo. Abismo significa morte. Na própria Escritura fala sobre isso. Abismo significa morte. Então, quando a luz ela surgiu, os perigos ficou iminentes, né? Estamos vivendo um momento agora, no tempo do breve, nós vamos falar um pouquinho, onde a gente vê que com a revelação do Espírito, nós estamos enxergando que o perigo está iminente, né? Está revelado. A gente vai cair no abismo se a gente querer. Por quê? Porque nós estamos aí, como já foi falado no programa Lâmpada para os Meus Pés, há mais de 6 meses, trabalhando a restauração de Jerusalém. Jerusalém é o projeto. Então passamos um período onde adormecemos, né? Deixamos de lado os marcos antigos, que são as doutrinas da palavra, deixamos um pouco de lado as doutrinas, nos apegamos ao material, substituindo o espiritual, esvaziamos as nossas câmaras com aquilo que era eterno e substituímos com as mobílias de Tobias, né? Então, o período o qual o Espírito Santo está ecoando agora, esse momento, o tempo do breve, que é o tempo do fim, vamos falar sobre o Urim e o Tumim. Um significa luz e o outro significa verdade. Luz, Espírito, verdade, Jesus, o Filho. Então, a gente for observar, o Urim e o Tumim têm o mesmo significado profético do livro de Apocalipse. Luz, revelação, verdade, Jesus Cristo. Ou seja, revelação de Jesus Cristo. É impossível desvendarmos o mistério ou até mesmo entender o sacrifício de Jesus sem a luz do Espírito Santo. É impossível alcançarmos a verdade sem a direção, sem a luz, sem a revelação do Espírito. Urim e o Tumim. Então, as atividades estão bem separadas, bem elaboradas aí, então não há necessidade da gente adentrar muito. Eu só vou ler um texto aqui que está no livro de Esdras,
No capítulo 1, vou ler o versículo 62 e o versículo 63. 62 e 63. A atividade, as irmãs já têm muita coisa elaborada. Só uma novidade que alcançamos aqui, né, com o Senhor, no livro de Esdras, que diz assim: eles examinaram os seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Esse é o versículo 62. O versículo 63 diz assim: por isso o governador os proibiu de comer os alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio da luz e da verdade, do Urim e o Tumim. Então, a gente vê que o momento agora é um momento em que o governo, a Bíblia é dividida em 3 períodos, em 3 governos. O primeiro governo foi o governo do Pai, o segundo governo do Filho e o terceiro governo, que é o governo do Urim, que é o governo do Espírito. Mas se a gente pegar o Espírito, o que ele faz? Ele clareia para que nós venhamos enxergar os 2 períodos que predomina, que é o período do Pai e o período do Filho. O período daquele que criou o projeto e o período daquele que executou o projeto. Então, qual é o papel do Espírito? É só manter o projeto do jeito que o Filho lhe entregou. É por isso que ele revela a verdade. Para que serve essa verdade? Para expelir de dentro de nós as mobílias de Tobias, que outrora foi colocado por adormecermos, né? Assim como as 10 virgens lá adormeceram. E aí, no tempo do breve, ouve-se o grito, ou seja, e à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo. Enquanto muitos estão aí apregoando, aí vem o noivo, a igreja fiel, ela sabe que o período de casamento é aqui na terra. É aqui na terra. Então nós precisamos nos compromissar com o Senhor, com esse governo eterno aqui na terra. Por quê? Porque no momento que nós nos tornarmos parte deste casamento, assim, quando nós nos tornamos parte da noiva, nós estamos firmando um compromisso eterno. É por isso que o Espírito, ele revela que não é mais o noivo, mas sim o esposo. Porque o casamento está acontecendo agora. A decisão é minha, é particular minha, de querer esse governo eterno e abrir mão daquilo que vem de fora. Daquilo que vem de fora. Então, nós não estamos aqui casando com as mulheres da Dodita, não sei o que lá, Maisita e tudo mais. As mulheres a qual o Senhor orientou. Que nós não podíamos nos familiarizar com elas, não podíamos nos casar com elas. Assim como o Senhor chamou os seus discípulos e falou: siga o homem com cântaro. Segui-o até um determinado local e lá vai estar preparado, tem um local preparado com todas as mobílias. É só ali a única coisa que vocês vão fazer é aguardar e preparar o culto de ceia. Ou a última Páscoa. Então a gente vê a grande preocupação do Espírito, exatamente essa. Então aqui a gente vê um governo que ele está requerendo registro de família, porque o sacerdócio ele é passado de pai para filho. Então se puxou ali nos registros e não encontrou, mas você está aí dizendo que é sacerdote só de título. E quando vai ver no seu registro, na sua árvore genealógica, não tem sacerdócio na sua família, e você está aí dizendo para os outros, como se exercendo, não, na verdade, simplesmente vivendo de aparência, isso aqui vai ser confirmado. Por quê? Porque o governo ele vai requerer exatamente isso. E o registro nada mais é do que a nossa identidade. É aquilo que comprova que nós temos, sim,
Nós temos uma filiação. Nós nascemos de um pai, nós nascemos de uma mãe que outrora na palavra está descrito como igreja fiel. Porque o filho ele é gerado desse casamento. Então hoje eu tenho que ter o meu registro confirmando que eu nasci de uma ação do Espírito no meio da igreja. Que eu nasci do Espírito no meio da igreja. Então a igreja aqui representando a noiva amada do Cordeiro, aquela que gera sem contaminação com o homem, era assim que Eva gerava antes, foi assim que Maria gerou, e assim sucessivamente. A Bíblia diz que vai para o céu exatamente aquilo que veio de lá, aquilo que é gerado entre o Pai eterno, que é através que é o Espírito Santo que o revela no nosso meio, com a mãe, a igreja. É aquela que gera os filhos. Por quê? Porque o nascer do filho é aquilo que vem, como já falamos, é de dentro para fora. O coração do pai está repleto, está cheio. Então, o que acontece aqui é exatamente isso. Se chegar a pegar o registro e ver que eu não tenho essa identidade, não comprova que eu sou filho da igreja fiel, gerado através do Espírito Santo de um evangelho eterno, então eu não tenho direito. E isso então vai fazer com que o governo do Espírito continue procurando. Porque ele não vai permitir, ele vai proibir que se coma dos elementos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar o Urim e o Tumim. Se os irmãos pegarem o sonho de Nabucodonosor, tinha muitos sábios ali, tinha muitos astrólogos ali, porém nenhum deles era dignos de consultar os céus. Nenhum deles foram achados dignos de decifrar o sonho do rei, a não ser Daniel e os seus companheiros. Então o Espírito Santo ele está procurando, os olhos do Senhor está sobre os fiéis, aqueles que são dignos, capazes, que vêm de capacidade de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim, por meio da luz e da verdade. Amém? Espero que possa ter ajudado as nossas irmãs. Era somente uma palavrazinha para poder ajudar na contribuição aí. Tá muito claro, tá muito rico. A consulta aqui foi uma atividade que ela foi sendo esquecida alguns anos atrás, principalmente pela nossa denominação. Passamos um período de esquecimento. É um momento, tá na Bíblia, é o período intercalado, porque não era sempre que o Senhor respondia pelo Urim e pelo Tumim. Às vezes ele falava e às vezes ele ficava em silêncio. Esse é exatamente o direito de Deus. Nós não manipulamos o Senhor. Então, houve um silêncio para nós, um período que passamos aqui, de lutas, tribulações, dificuldades, aonde os muros impenetráveis da nossa denominação foi a pique, as portas foram queimadas, a porta aqui, essa porta aqui a qual nós estamos falando, essa aqui, a Bíblia diz que o aprisco, ele só tinha a entrada, ele não tinha aquela porteira, aquela folha que fechava. Não tinha. O pastor colocava o seu rebanho para dentro e era o hábito de acender a fogueira e ele deitava na porta. Então quem é essa folha aqui que fecha, que abre e fecha? Aqui nós podemos fazer uma aplicação profética. A Bíblia diz que essas portas foram queimadas a fogo. Jesus não é destruído por fogo.
Então essa porta de madeira, que essa folha que abre e fecha os portões de Jerusalém, fala exatamente dos nossos ministérios, dos nossos sacerdotes, homens responsáveis pelo evangelho eterno, que recebeu do Senhor um chamado profético. E essas portas foram queimadas. Passamos um período assim, onde muitos se desfizeram com o fogo, onde muitos foram destruídos pelo fogo. Mas a Bíblia diz que no tempo do breve foram restaurados novamente, de um material, porque o fogo devorador é do inimigo. O fogo de Deus não. O fogo de Deus, ele tem a ação que fez lá na sarça. Ele não consome a madeira. Então quem destruiu muitos ministérios aí não foi o fogo do Senhor. Foi o fogo estranho. Aquele mesmo fogo lá do desafio do profeta contra os profetas de Baal. Eles vieram com um fogo estranho. O profeta virou e falou assim: epa, esse aí não. Calma aí. Esse fogo devora. E o fogo que devora não tem lugar na realização da obra do Espírito. Não. O objetivo deles era colocar um fogo estranho e enganar o povo. E dizer que o holocausto ali, que o sacrifício foi aceito por Baal. Mas naquele instante havia sim, havia um profético. O Deus que responder com fogo. E não o Deus que a gente vai atear fogo aqui e vai receber a fumaça. Não. É o Deus em que responde com fogo. Esse sim é o Deus da verdade. Esse sim é o Deus da luz. Então, a gente vê que um culto profético existe. A única coisa que nós precisamos é descobrir o mistério. A única coisa que nós precisamos é voltar a valorizar o Urim e o Tumim. A forma de conhecermos a vontade de Deus para o nosso meio. Então, o fogo do devorador veio e destruiu muitos ministérios. Não Jesus, não. Não. Porque o fogo do Espírito não destrói os ministérios. O fogo do Espírito não destrói os ungidos, não destrói os diáconos, não divide a casa. O fogo do Espírito, pelo contrário, chama a atenção de quem está fora. Moisés estava fora do projeto, mas na hora que ele viu a sarça pegando fogo e não se consumia, ele corre para poder se achegar ali aonde estava a presença de Deus. Amém? Então, no momento que você vê pessoas pregando e dizendo que o fogo do Espírito está ardendo, e você vê que não está trazendo vida para o corpo, mas está destruindo, fuja. Fuja dele. A gente sabe que o presbitério está de portas abertas para poder lhe atender, para poder ouvir a sua queixa, para poder ouvir o seu clamor. Porque às vezes nós estamos sofrendo, estamos passando por lutas e tribulações, é o que o pastor Judeti está sempre falando, onde pastores estão abandonando as escolas dominical, e assim, o bom de tudo isso, o bom das escolas bíblicas dominical, que aqueles que estão indo e ouvindo, e que estavam enfermos, estão sendo curados. Mas aqueles que preferem não se tratar, preferem deixar com que o fogo devorador destruam aquilo que Deus construiu na vida deles, o problema é de cada um. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, revelação de Jesus Cristo. Urim e o Tumim, luz e verdade. É o Apocalipse. Nós estamos exatamente aqui vivendo este momento. O momento do fim. Luz, Urim, verdade, Tumim. Revelação de Jesus Cristo. Não tem como nós continuarmos realizando uma obra se não conhecermos Jesus. Como é que nós vamos convencer um ateu, convencer alguém do que ele está pecando, se nós não conhecemos verdadeiramente Jesus da forma como ele é? Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.